Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Então, continuando essa nossa série de vídeos que são sobre ecologia, para quem por algum motivo não pôde estar presente no nosso encontro online, ou para quem quer rever, para estudar algum conceito que não tenha ficado claro. Hoje a gente vai falar sobre como a energia flui nos ecossistemas. Então a gente já discutiu os conceitos básicos da ecologia, a gente já discutiu sobre ecologia de populações, que é a área da ecologia que estuda a variação do tamanho das populações em função dos fatores bióticos e abióticos. A gente discutiu a ecologia de comunidade, falou bastante sobre as relações ecológicas entre diferentes espécies ou até mesmo entre indivíduos da mesma espécie. E aí hoje a gente vai tentar entender um pouquinho como que a energia chega e flui ao longo dessas populações e comunidades. Para começar, a gente precisa rever o conceito de ecossistema. O conceito de ecossistema, ele abarca o conceito de comunidade, mas ele também inclui as relações que uma determinada comunidade tem com o meio em que ela vive, com os fatores físicos e químicos daquele ambiente em que ela vive. Então, o ecossistema ele é um resultado da interação dos seres entre si e com o meio em que eles estão vivendo. Para entender como a energia flui entre os seres vivos, a gente precisa relembrar um pouquinho alguns conceitos da termodinâmica, os conceitos lá da física. A primeira lei da termodinâmica, lembrando do ano passado, é uma lei que diz que a energia ela não é criada e nem destruída no universo. A quantidade total de energia é constante. E a segunda lei é uma lei que é muito importante para a biologia, que diz que durante a conversão da energia de um estado para o outro, alguma energia ela se torna indisponível para a realização de trabalho e aí ela é perdida na forma de calor. Isso vai ser muito importante para a gente entender as relações tróficas, ou as relações de energia ao longo dos elos das cadeias alimentares. Mas então, o que é um nível trófico? O nível trófico é o conjunto de organismos de um ecossistema que vão obter energia de uma fonte comum. De acordo com a fonte de energia, esse organismo vai pertencer a um nível trófico diferente. Por exemplo, os produtores, que obtêm energia ou da luz solar, no caso dos organismos que fazem fotossíntese, ou da oxidação de matérias inorgânicas, no caso dos organismos que fazem a quimiossíntese. São esses organismos as plantas, ou fitoplâncton, que são micro-organismos fotossintéticos que vivem na coluna d'água, a gente já discutiu isso no vídeo anterior, ou bactérias que fazem a quimiossíntese. Os consumidores são aqueles seres que eles precisam se alimentar de outros seres vivos para obter a energia que está armazenada neles. Se eles se alimentarem dos produtores, a gente vai classificar eles como herbívoros, no caso dos animais que comem plantas, ou fitoplâncton, e os que comem outros animais, eles podem ser carnívoros, ou se eles comem tanto plantas quanto animais, eles podem ser classificados como onívoros. Então, exemplos são os animais em geral, mas a gente também pode pensar nos protozoários, que são heterotróficos, e outros seres vivos que se alimentem de seres vivos. E por fim, a gente tem os seres decompositores, que eles vão degradar moléculas complexas e aproveitar a energia contida nessas moléculas orgânicas, convertendo moléculas orgânicas em inorgânicas. E a gente tem como exemplo de organismos decompositores os fungos e as bactérias. A gente pode representar as relações tróficas entre os organismos em esquemas que a gente chama de cadeias tróficas. As cadeias tróficas são então uma sequência linear de organismos que representa a forma que a energia e a biomassa fluem através dos níveis tróficos, a partir dos produtores. Você deve lembrar lá do ensino fundamental vários exemplos de cadeias tróficas. Cada elo da cadeia a gente vai chamar de um nível trófico. Aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia trófica terrestre, aquele desenho clássico de livro de ciências, né? Em que a gente tem os produtores, no caso aqui gramas, um inseto que seria um consumidor primário. O consumidor primário, então, é aquele organismo que se alimenta dos seres produtores. O consumidor secundário, aqui no caso, seria o sapo, que está se alimentando do gafanhoto.
o consumidor terciário, que seria a cobra que está se alimentando do sapo, que é consumidor secundário, e assim por diante. E por fim, os decompositores. Aqui no exemplo de cadeia trófica aquática, especificamente marinha, a gente teria como os produtores o fitoplâncton, como consumidores primários o zooplâncton, consumidores secundários peixes planctívoros, ou seja, que se alimentam do plâncton, e aí assim por diante, consumidor terciário um peixe que se alimenta dos peixes planctívoros e depois um tubarão. Aqui nesse exemplo, dá uma olhada e vê quem são os produtores, quem são consumidores primários e os demais. Se você olhou rapidinho, você deve ter percebido que nesse caso os produtores são as plantas que vivem no fundo, o consumidor primário é o caramujo, porque se alimenta dos produtores, o consumidor secundário são os lambaris, que estão se alimentando do consumidor primário, e assim por diante. A garça seria o consumidor quaternário. Mas aí eu te pergunto, será que essas relações são assim sempre lineares? Será que sempre tem um nível trófico, depois o seguinte, depois o seguinte? Se a gente olhar na natureza, a gente vai ver que não, que na verdade a gente tem representações que a gente chama de teias tróficas. Ou seja, aqui nesse exemplo, as plantas estão ocupando o papel de produtores e o gafanhoto de consumidor primário. Esse gafanhoto ele pode ser comido pelo sapo, pelo escorpião, por um besouro, que serão os consumidores secundários. Mas veja, o gafanhoto pode servir de alimento para a andorinha, ou ele pode servir de alimento para o besouro, que vai servir de alimento para a andorinha, e aí o nível trófico da andorinha seria outro. Então vamos organizar um pouco aqui as ideias. Como é que a energia entra nas teias ou cadeias tróficas? Ela entra através da fotossíntese, então a energia do Sol é armazenada na forma de energia química em moléculas de glicose nas plantas. Essas plantas servem de alimento para os herbívoros para os carnívoros e todos servem de alimento para os decompositores. Só que parte dessa energia é perdida na forma de calor, a cada nível trófico. Então, a energia ela entra na forma de luz solar e ela é perdida na forma de calor. Então, como fica o fluxo da energia nos níveis tróficos? A energia do Sol que chega na biosfera é só 1%. Desse 1%, só 9% são absorvidos pelas plantas. E desses 9%, só 1 a 5% da energia é convertida de energia luminosa em energia química na fotossíntese. E nem toda a energia química que as plantas armazenam está disponível para os próximos níveis tróficos, porque os herbívoros não se alimentam de todas as partes da planta, por exemplo. É bem mais difícil se alimentar de um tronco ou de raízes. E fora que nem todos os animais são capazes de digerir qualquer parte da planta, como por exemplo a celulose, que nós seres humanos não somos capazes de digerir. Os consumidores, por sua vez, eles não aproveitam toda a energia contida nos alimentos, porque boa parte da energia é perdida na forma de calor. Lembrando do esquema anterior, que de um nível trófico para o outro sempre tem perda de energia na forma de calor. Então, gente, estavam com saudade da Isabel do futuro, né? Ela voltou. Eu voltei só para dizer que calor é energia em movimento, porque eu não quero que nenhum professor de física venha puxar minha orelha ou meu pé quando eu estiver dormindo, tá bom? E aí a gente chega a uma regra que é conhecida como regra dos 10%. Essa regra diz que, em média, só 10% da energia vai ser passada de um nível trófico para o outro. É uma média, não quer dizer que seja exatamente 10%. Essa energia que chega ao nível trófico, que não é perdida, ela vai ser convertida em biomassa. A biomassa é toda a massa do organismo medida em peso seco. Porque lembrando que a maior parte dos seres vivos, incluindo a gente, é composta de água e não necessariamente de matéria orgânica. Então, a gente mede a biomassa através do peso seco dos organismos. A gente pode representar a quantidade de energia e biomassa dos níveis tróficos em esquemas que a gente chama de pirâmides ecológicas. Na pirâmide de energia, a gente tem aqui, por exemplo, os produtores, e aí como a perda de energia de um nível trófico para o outro, você tem uma quantidade de energia menor nos consumidores primários, e como continua tendo perda de energia, uma quantidade menor
de energia nos consumidores secundários. Então, as pirâmides de energia geralmente têm uma base mais larga do que o topo. O mesmo vai acontecer com as pirâmides de biomassa, concorda? Porque se a biomassa é formada a partir da energia que é absorvida, então faz sentido que a base da pirâmide, ou seja, que tenha mais biomassa entre os produtores, depois consumidores primários e secundários. Mas existem algumas exceções, por exemplo, a pirâmide de biomassa nos ambientes aquáticos. Como os organismos do fitoplâncton são muito pequenos e a taxa de reprodução deles é muito grande, num determinado momento, se eu medir a biomassa, eu vou encontrar uma biomassa de fitoplâncton menor do que a de zooplâncton. E aí a gente tem essa inversão na pirâmide. E a gente tem também as pirâmides de número, que é de número de indivíduos, que não tem nada a ver com energia e biomassa. Então elas não necessariamente vão ter a base mais larga do que o topo. Aqui um exemplo de um produtor, que seriam ipês, árvores. Então 3 árvores, 3 ipês, alimentariam 1000 besouros, que alimentariam 20 aves. E aí a gente chega na discussão sobre os problemas da pecuária. Se a gente for pensar, para produzir carne, a gente precisa ter uma quantidade enorme de algum produtor que vai servir de alimento para esses animais. Por exemplo, a soja. Então é preciso uma quantidade muito grande de soja para poder alimentar o gado, que vai alimentar poucas pessoas. Então a produção de animais, especialmente a produção da pecuária, ela acaba tendo um impacto no ambiente muito grande, porque você precisa de uma área muito grande para plantar algo que vai servir de alimento para esse gado, sendo que tem uma perda de energia entre um nível trófico e outro, para alimentar uma quantidade muito pequena de pessoas. Então, muitos impactos gerados pela pecuária estão relacionados a essa dinâmica de fluxo de energia e biomassa nos ecossistemas. Por fim, a gente chega ao conceito de produtividade primária. A produtividade primária bruta é a quantidade de energia que os seres fotossintetizantes conseguem converter em biomassa no intervalo de tempo. A líquida é a bruta menos os gastos que o produtor teve com a respiração. Ou seja, a produtividade primária líquida é igual à produtividade primária bruta menos a respiração. A gente pode fazer uma comparação com o lucro de uma empresa. O lucro bruto é todo o lucro que a empresa tem, mas uma empresa precisa gastar para poder produzir. Então você vai pegar o bruto menos o que foi gasto e aí você teria o lucro líquido. Não é isso? A produtividade primária é parecido, mas aí a gente tem que pensar em termos de energia e biomassa. Lembrando que para que haja produtividade primária bruta ou líquida, a gente tem que pensar nos fatores que interferem na fotossíntese. Então, vamos lembrar um pouquinho lá do ensino fundamental dos fatores que interferem na fotossíntese. A planta, para fazer a fotossíntese, ela vai precisar de gás carbônico e água. E ela também vai precisar de nutrientes, ou seja, minerais que estão no solo, e da energia solar. A quantidade de luz e nutrientes pode variar muito de um ambiente para o outro. Eu trouxe aqui um exemplo de um abacateiro, que eu cultivei aqui durante a quarentena, aqui em casa. A semente dele a gente bota num vasinho com água, depois de alguns meses temos aqui um lindo abacateiro. Eu coloquei nutrientes aqui no solo do meu minhocário. As minhocas, elas não são decompositoras, mas elas são detritívoras, ou seja, elas comem os detritos do resto de alimento, vão mastigando junto com a terra, e aí transformam esses alimentos em partes menores. Os fungos e bactérias decompõem em sais minerais, então coloquei aqui esses nutrientes. Ele está aqui pertinho na janela e está crescendo muito bonitinho para virar uma árvore no futuro em algum lugar. Aqui a gente tem um esquema não com os níveis de produtividade primária, mas sim de clorofila, de concentração de clorofila. A gente pode ver que nos continentes, quanto mais verde, maior a concentração de clorofila, e nos oceanos, quanto mais vermelho, maior a concentração de clorofila. Aqui no nosso país, a gente tem, na nossa costa, uma concentração de clorofila muito grande nessa região. Você sabe o que fica nessa região? Quem estava no encontro remoto sabe. É a foz do rio Amazonas. Como o rio Amazonas é um rio muito grande, com volume muito grande, ele vai
lixiviando, ou seja, arrastando os nutrientes da floresta e eles vêm parar aqui no oceano. Então essa é uma área de produtividade primária muito alta. Assim como a produtividade primária, a gente tem a produtividade secundária, que aí é a quantidade de matéria orgânica acumulada pelos consumidores no intervalo de tempo. Faltou dizer que a quantidade de biomassa disponível já para o próximo nível trófico, subtraído o que foi gasto com a respiração. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro. Na semana que vem, a gente vai discutir alguns impactos relacionados ao fluxo de biomassa ao longo dos níveis tróficos, que é a magnificação trófica, e vai resolver algumas questões do Enem. Então, não perde o encontro, não. Bons estudos e qualquer dúvida é só falar, tá bom, gente? Até a próxima. Se a gente pensar para produzir, os minhoquinhos ajudaram a... Ou seja, a produtividade primária líquida é igual à produtividade